Um mundo de belos problemas e belas ideias. É assim que muitos estudiosos definem a matemática, uma ciência com pelo menos 3.500 anos de existência. São muitas as teses sobre o seu surgimento, entre elas a de que nasceu da observação de padrões da natureza. Que você identifica um certo número de pétalas em flores. As flores elas têm certos números de pétalas que são permitidos, outros não. O fato de você identificar padrões nos céus, nas estrelas. Para o homem primitivo, por exemplo, era importante essa identificação de padrões nos céus, até para saber quando que ele deveria plantar, quando que ele poderia colher. E ao mesmo tempo que identificava padrões nos céus, olhando para o mesmo céu, ele observava que tinha certos objetos celestes que não obedeciam padrões como a maioria dos objetos, que são as estrelas. Então, esses objetos que não obedeciam certos padrões eram chamados de planetas. Eles, ao contrário das estrelas, porque as estrelas elas seguem uma trajetória no céu mais ou menos bonitinha. E os planetas não, os planetas eles seguem para o céu, daí voltam e voltam para o ritmo anterior. Então, os planetas eles têm movimentos aparentemente erráticos no céu. E mesmo o ser humano identificando esses movimentos erráticos no céu, ainda assim ele buscava por padrões para explicar esses movimentos. Ou seja, se os padrões que eles conheciam não explicavam esses movimentos, então eles deveriam descobrir que tipo de padrão que identificava aquele movimento. Então a matemática talvez tenha surgido por essa necessidade da busca de padrões para que o ser humano possa conhecer o ambiente em que ele vive. E na prática tem funcionado, desde a época desde a época da antiguidade até hoje, essa busca por padrões da natureza tem mais ou menos funcionado. É que faz com que essa câmera de vídeo funcione, é que faz com que o seu microfone aí também opere, e que fez com que o homem fosse para a Lua. O professor explica que a contribuição da matemática para o desenvolvimento da humanidade é pouco percebida pelo público leigo por causa da sua linguagem bastante específica. Se você consultar revistas de divulgação científica, como a Scientific American, ou mesmo a versão brasileira, Scientific American Brasil, ou mesmo revistas científicas como a Nature, a Science, que são revistas de ponta, Proceedings of the National Academy of Sciences, e outras revistas de ponta, tanto de ciência quanto de divulgação científica, você vai encontrar muito mais frequentemente artigos de biologia e física do que de matemática. Isso pode dar a impressão errada de que em matemática se faz menos pesquisa do que em biologia e física. Mas acontece o seguinte, pesquisas em física e biologia, elas podem geralmente ser narradas para o público leigo de uma forma que elas mais ou menos compreendam o que está sendo feito. Quando um físico constrói uma bomba atômica, o efeito devastador de uma bomba atômica pode ser descrito. E mais ou menos o princípio como funciona a bomba atômica você pode descrever para o leigo. Quando o físico faz um fenômeno de teletransporte, também. Quando o biólogo faz um clone, você explica em linhas gerais mais ou menos qual é a ideia de um clone. Agora, quando um matemático resolve uma conjectura como a de Poincaré, que foi recentemente resolvida, como é que você vai traduzir isso para o público leigo? Então, a matemática ela faz uso de uma linguagem especial dela, que é difícil traduzir essa linguagem para o público leigo. Então, é difícil dar a contraparte social de modo que o público leigo perceba isso. O público leigo vai perceber isso de maneira indireta na forma de contribuições tecnológicas que fazem uso de teorias matemáticas. Por exemplo, quando a garotada brinca com um videogame, muitas vezes está sendo usado na elaboração da parte gráfica de um videogame conceitos de topologia, como, por exemplo, splines. Na Universidade Federal do Paraná, o curso tem duração de 4 a 5 anos e oferece as opções de licenciatura e bacharelado. Fazer licenciatura e bacharelado não são apenas opções de curso, é uma opção de vida, né? A licenciatura é para formar o professor que vai trabalhar com o ensino médio, com o ensino fundamental, vai dar aula na escola mesmo. Então, o profissional que vai para essa área, o aluno que se dedica a essa área, tem que ter esse perfil. Está consciente que ele vai ser um professor que vai trabalhar provavelmente em escolas públicas ou particulares, mas vai trabalhar com alunos aí de 10, 12 anos até os 17, 18 anos. Então, é dada uma formação específica para isso. E o pesquisador é um cara que vai, eventualmente, ser professor de universidade, de ensino superior, mas que também vai desenvolver pesquisas em matemática, ajudar a avançar a pesquisa em matemática. E tem problemas em matemática que ninguém sabe a resposta, né? Tem aquele famoso teorema de Fermat que ficou durante 200, 250 anos tentando se resolver até chegar numa resposta há poucos anos atrás. Tem alguns problemas que vêm de outras ciências, de biologia, de física, principalmente de economia, que a matemática tenta dar solução. Então ela gera
soluções para problemas de outras ciências. E também dentro da própria matemática tem problemas gerados, né, dentro da própria matemática que pedem solução. Então, problemas que não se sabe a solução. Então, esse aí seria o campo de atuação de um pesquisador em matemática. O aluno de matemática tem várias possibilidades de direcionar seus estudos fazendo disciplinas de outros departamentos. Álgebra, geometria e análises são as 3 grandes áreas do curso. A área de geometria, então a gente estuda a geometria analítica, que é a utilização de ferramentas algébricas para estudar geometria, estuda a geometria euclidiana, que é aquela geometria da escola, área, volume, tal forma, e geometrias não euclidianas, quer dizer, geometrias nas quais as informações ou as definições do dia a dia não são verdadeiras, né? Uma geometria não euclidiana, um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo pode ser maior que 180 graus ou menor que 180 graus. Aliás, a geometria euclidiana é a única na qual a soma dos ângulos internos do triângulo é exatamente 180 graus. Isso é uma das coisas que a gente prova no curso. E para que serve essa outra geometria? Por exemplo, toda a teoria de relatividade de Einstein é baseada numa geometria não euclidiana. Todo o sistema GPS que serve para fazer localização dos pontos em torno da Terra é baseado numa geometria não euclidiana, na geometria riemanniana. Né? Então a gente mostra que existem coisas além da matemática que a gente precisa no dia a dia, tem muito mais matemática, e essa matemática em geral é muito bonita e muito útil. Isso seria, digamos, na parte de geometria. Na parte de álgebra, a gente revisa todos os conceitos do ensino médio e avança, vai muito além. A gente entra com o cálculo vetorial, com a parte de definição de grupos, anéis, que são extensão de conceitos, propriedades que a gente vê no ensino médio e que a gente não utiliza. Aprende a utilizar a fórmula de Bhaskara, aprende a utilizar a equação da reta, mas de onde vêm essas definições? Né? Por que elas são dessa maneira? Elas podem ser estendidas, podem ser utilizadas em outros espaços, outros conjuntos onde elas façam sentido? Então é essa a ideia. Então são 3 áreas que eu estava falando, né? Geometria, álgebra e análise. Análise tem a ver com o cálculo diferencial integral. É uma teoria mais fina, assim, onde os detalhes são importantes. Né? E é uma matemática muito mais atual. Além dessas 3 áreas, a gente dá uma ênfase nas ciências afins, que basicamente seria a física, que é uma ciência que caminhou muito tempo junto com a matemática, e a partir de 1700, 1800 começou a se separar e virou uma ciência independente. Atualmente, no novo currículo, a gente incluiu também estudo de estatística, quer dizer, estatística e probabilidade. E para quem vai para a área de licenciatura, uma ênfase forte na parte da educação, disciplinas específicas de psicologia, para o desenvolvimento dos jovens, adolescentes, a parte de legislação educacional, de avaliação, estágio em sala de aula. O coordenador alerta para a necessidade de se estudar bastante, mas lembra que o curso da UFPR é um dos melhores do país, com professores altamente qualificados. Tem que estudar bastante. Né? Aliás, é uma ilusão a gente achar que na Federal, na Universidade Federal do Paraná, que tem um curso fácil. Você, vou tentar lá pedagogia, porque eu acho que é um curso fácil, não tem matemática. Daí o pessoal chega lá e se depara com uma disciplina específica de estatística, onde tem que usar muita matemática. Ou vou para biologia, que não tem nada de matemática. Não, em biologia tem cálculo diferencial integral, que para estudar desenvolvimento de espécies precisa saber muito bem o que é uma equação diferencial, o que é uma derivada, uma integral. Né? Então, a matemática está presente na maioria dos cursos. E não tem curso fácil na Federal. Especificamente, o curso de matemática, eu acho que é um curso mais difícil que os outros, é verdade. Porque a gente dá uma grande ênfase. O curso de matemática, em particular, o da Universidade Federal do Paraná, ele até talvez seja um pouco mais difícil que a maioria dos cursos. O curso de matemática da Federal ele foi avaliado 6 vezes pelo provão do MEC. Né? E nas 6 vezes obteve conceito A. Isso de 99 a 2004. Né? E no último ENAD que teve, que foi aquele exame nacional para cursos superiores, para todas as licenciaturas do país, 247 cursos de matemática de todo o país foram avaliados. Somente 16 tiveram nota máxima, nota 5. E a Federal do Paraná, de novo, teve nota 5. Quer dizer, o nosso curso é muito bem conceituado. Né? Tem conseguido sempre os melhores conceitos. Os nossos alunos têm ingressado em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, nas áreas de matemática, de física, de economia, de educação. Então, a gente forma um profissional realmente qualificado. A gente não pode mentir para ninguém, o curso é realmente difícil. É um curso difícil, você tem que ter muita dedicação, você tem que estudar, você tem que gostar do que você está fazendo. Envolve também muito cálculo, você tem que gostar muito. Não sei. Sobra tempo para viver.
Sobra, realmente sobra, assim, mas nas férias, assim, que você consegue dar uma relaxada, sabe? Mas durante o ano, assim, por mais que sobre tempo para viver, você precisa estar com aquela mente, você tem que estudar, você tem que se dedicar, porque é um curso que exige muito de você, né? Conselho que você daria para quem pretende fazer o vestibular de matemática, antes de preencher a fichinha, o que ele deve pensar? Tem que ver se isso é realmente o que ele quer, investigar bem o que é o curso, né? Porque a gente tem a impressão que o curso é uma continuação do ensino médio e não é. As coisas que a gente vê aqui no curso de graduação de matemática são coisas bem mais aprofundadas, com demonstrações, que exige muito raciocínio lógico, realmente muita aptidão mesmo para o curso. Tem que estar no sangue assim mesmo. Matemática é mais ou menos como a eletricidade, no início das primeiras pesquisas sobre eletricidade. Quando começaram a trabalhar com eletricidade, perguntaram para que servia. E o George Faraday, que foi um pesquisador que trabalhava com isso, disse o seguinte: para que serve um bebê? Bebês não servem para nada, são criaturas inúteis. Mas as pessoas, elas têm a tendência de cuidar de bebês. Porque é uma coisa da gente, uma coisa que a gente nasce com a gente, querer cuidar de bebê. Quem não cuida de bebê, normalmente é considerado uma pessoa que tem algum desvio. É uma pessoa não normal. Matemática é uma coisa parecida. Você não precisa fazer matemática visando necessariamente a aplicação. Às vezes a matemática você faz que nem o Michael Atiyah, que é um grande matemático atual, diz: eu faço matemática navegando na matemática. Tem gente que gosta de navegar na internet, outros gostam de navegar na matemática. O cara vai sondando o que há de interessante na matemática e eventualmente descobre propriedades notáveis que podem chamar a atenção. E eventualmente alguém pode encontrar uma aplicação. Então você pode fazer matemática visando a aplicação, mas você pode fazer matemática pela matemática também. Então agora quem faz matemática pela matemática é o cara que tem aquilo inato, uma coisa interior dela. Ele gosta de fazer matemática. Você não pode fazer matemática se não tiver paixão por matemática.